diretor para vocês. Quando o cara for falar com você, ele não precisa fazer isso. Ele só precisa fazer isso. Quando ele está falando com ele, a gente não precisa com o nariz todo. Entendeu? Senão fica de perfil, fica muito egípcio. Isso que ele está... Ele tá certo, pô. Bora. Eu que sou ansioso mesmo. Vai dar uma claquete. Bata a claquete para vocês. Tá louco. Fala, gente boa, mais um programa Vivente Andante, hoje com alguém que faz parte da história do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro, Flávio Ferreira. Participou de produções como Chateau, pra TV Brasil Legal, Crave a Rosa, esse grande sucesso. E aí, Flávio, tudo bom? Maravilha, maravilha. Hoje, por exemplo, eu tenho contato com bastante gente que faz crítica de cinema. E às vezes eu percebo até uma falta de conhecimento sobre a direção de fotografia. Então eu gostaria que você passasse um pouco do seu jeitão sempre irreverente e didático. Qual o papel da direção de fotografia? O que é? Que diferença faz? Ótima pergunta. A direção de fotografia, ela nasce no cinema, praticamente o diretor de fotografia era o diretor, não existiam as duas funções. Historicamente, a gente brinca que um dia um ator torceu o pé e não pôde ir para a cena. Ficou do lado do diretor, o perturbando. E uma hora ou outra o diretor falou, esse cara não está sorrindo na frente da câmera, por que você quer que eu ajude? Eu sou ator. E ele começou a falar com o elenco. Então, de certa forma, a arte da cinematografia que estava operando a câmera, ele ganhou um assistente e começou a trabalhar com o elenco. Dizem também que talvez em algum momento, pode ser que aquele ator que estava ali de assistente do diretor que estava operando a câmera, ele operava a câmera, tinha que ir para uma reunião, o diretor com o produtor, falou, não quero ir não, quero ficar filmando, e mandou o ator para lá. Parece que o ator chegou lá e o produtor falou, mais fácil conversar com você do que com o nosso diretor. E parece que a partir dali a gente ganha uma função que é o diretor de cena. Então o diretor passa a ser o responsável pelo todo, quase que esse ator que estava comandando, e o próprio diretor falou assim, eu quero ficar na câmera. E a gente vai trocando figurinha. Como assim? Então, eu estou lhe contando que o diretor e o diretor de fotografia, eles já tiveram irmanados. E que, de repente, esse diretor de fotografia foi para o papel de dirigir o elenco, se deslocou da câmera, ou trouxe alguém do elenco, que trabalhava muito bem com o elenco, para assistir ele, e dali nasceu o diretor de cena. E o diretor de fotografia pode ter migrado para a direção e chamou um assistente, um outro parceiro dele, um outro câmera, para operar a câmera. Bom, velhos tempos, né? Vamos para o que é hoje. O que é o diretor de fotografia? Ele é um assistente do diretor, mas ele está na equipe do diretor. Todo mundo está na equipe do diretor, mas o departamento dele é outro. O departamento, é como se eu dividisse o filme em 4 departamentos grosseiramente. Um de produção, que traz todos os nossos subsídios, está em volta da gente. O de direção, tá certo? A direção de arte, o diretor de fotografia ou a cinematografia, que inclui captação do som e do áudio. Então eu tenho uma equipe técnica, uma equipe da direção de arte e uma equipe de direção. Os 3 estão em volta do que seria a cena. Todos nós estamos colocando energia e informações para a cena. O diretor de arte vai vestir tudo, vai vestir os atores, vestir o cenário, pintar, botar os adereços, tudo que é visível é do diretor de arte, menos a luz. A luz é do diretor de fotografia. Fora a luz, o diretor de fotografia não bota mais nada palpável, apesar da luz não ser palpável, ela é visível. Então ela ainda está dentro dos meus... eu consigo me aperceber dela, não preciso esperar o filme ficar pronto, eu já estou vendo a luz, apesar de eu não saber o resultado. O diretor de fotografia, ele é uma pessoa que está dando assistência ao diretor, fazendo a fotografia dele, colocando esse trabalho a serviço da narrativa. Nós estamos ali
ajudando ela a contar a história. Todos nós do audiovisual somos herdeiros dos contadores de história que estavam em volta da fogueira. Era aquele que se levantava e mostrava, apontava, fazia uma cena. Então nós somos contadores de história. Às vezes ele contava história e pedia para outras pessoas levantando, faz o búfalo. Então esses eram os atores, ele contando a história, vocês. Então ele já estava criando uma cena. Nós somos contadores de história usando a mídia do audiovisual. O diretor de fotografia, ele bota a serviço do diretor todas as ferramentas técnicas que estão ali para serem colocadas no uso artístico, quer dizer, o uso artístico dos recursos técnicos de filmagem. Então ele conhece toda a estrutura de equipamentos, como mexer, e coloca a serviço da narrativa. O que eu faço para você contar? Vai ter um susto, vai ter um medo, tem um assassinato? O que essa luz pode ajudar? Então o papel do diretor de fotografia e do diretor de arte, que é um trabalho de criação, eles trabalham, eles ganham direito autoral, eles têm direito autoral no filme, são autores, são diretores e autores. Não é, ele já está dando assistência, sim, mas ele é chamado para que ele interprete aquele roteiro, que foi também interpretado pelo diretor, e que diz qual é o tom que ele quer, e nós criamos para ele essa roupa, né? A gente diz que o diretor de arte vai dressar o set, vai vestir o set, construir cenários, escolher locações, vai mandar pintar as paredes, vai mandar trazer os tecidos certos, vai coordenar a maquiagem, coordenar o cabeleireiro, coordenar os aderecistas, brinco, qualquer coisa visível é diretor de arte. Mas ele é o arquiteto, como diretor de arte, ele arquitetou a arte do filme, para criar uma textura, criar uma paleta de cor, para aquele filme ficar individualizado, não ser confundido com o outro. E para que leve uma emoção que o diretor pediu. Então, o diretor de fotografia e o diretor de arte trabalham muito, 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 muito juntos. E a gente cochicha que nós estamos materializando o que o diretor viu. É quase que como o verdadeiro diretor de fotografia é o diretor, mas que fala, eu vou ter que cuidar do elenco, de outras coisas, cuida disso para mim, Flavio, cria para mim. E ele chega para a diretora de arte e fala, por favor, faz isso, você está sentindo? Eu não estou sabendo falar das cores, mas eu queria uma coisa assim, meio Madrid, ele passa uma emoção, não dá o nome das cores, mas a gente conhece ele, ou está ali aberto para tentar extrair dele toda a massa crítica, toda a informação que a gente precisa, para fechar um universo, dizer isso não faz parte do filme, isso não faz parte, a gente começa a mostrar tudo que não faz parte do filme. E aí a gente trabalha, esse filme vai ser construído com esses elementos, esse é o conceito, plástico. Cabe à cinematografia a responsabilidade, além de iluminar, de captar aquilo com toda a potência. Cinema é um trabalho de excelência, todos os profissionais têm que estar num ápice, porque a gente é muito caro e a gente está querendo falar por uma difusão muito larga, um broadcasting da comunicação, é que a gente quer falar com meio mundo, e não dá para retocar. Então a gente trabalha no set sabendo que não tem como voltar atrás. Então o papel do diretor de fotografia é dar ao filme o look que o diretor pediu. É ele o responsável pela arquitetura, e o arquiteto, bom arquiteto, ele escuta o dono da casa e do terreno para poder desenhar uma casa. Então, a casa é o sonho do dono da casa. O arquiteto, ele se aventura a desenhar a casa para alguém que sonhou com a casa. O fotógrafo se aventura a finalizar a imagem do sonho do diretor. E se o diretor fala, não é tão vermelho, ele tira o vermelho. Não é tão assim, quer dizer, é o diretor que vai dar o tom final, porque nós estamos ali para materializar um sonho de um realizador, que é o diretor. No cinema europeu, o realizador-diretor é quase o produtor do filme, é ele que chama o produtor. No cinema, falando a grosso modo, tá? No cinema americano, a gente tem uma tradição maior de que o produtor é que convida o diretor para contar aquela história que ele, produtor, elegeu. Tá certo? Mas
quando chega no fotógrafo, a gente só tem o diretor e a gente tem que atender o diretor, independente de que caminho que ele está, como que ele está ali. Então a gente está assistindo ao diretor. É uma maneira também de tirar um pouco do rei da barriga, o rei na barriga que a gente carrega, a gente se acha muito importante como diretor de fotografia, as câmeras e todo mundo, as lentes. Isso pode trazer uma gabolice e um ego que atrapalha. Então a gente prefere nas equipes pedir, deixa o ego do lado de fora do estúdio, por favor, pendure os egos ali naquele cabide, porque nós estamos aqui a serviço do diretor, né? É ele que nós viemos servir, o elenco, tudo, e muito silêncio, muito respeito, porque em algum momento nós vamos pedir silêncio e não tem mais diretor, não tem fotógrafo, só tem um elenco, pobrezinhos, com as câmeras cercando eles, com luz, isolados, tentando dar vida a alguma história. Então, essa química é muito importante. E por isso a equipe ela é toda muito irmanada, saber trabalhar em equipe. A gente trabalha em equipe, eu nunca estou sozinho, nunca faço nada sozinho. Eu preciso do meu câmera. Eu digo que o câmera é o calígrafo do diretor. Ah, não, fala comigo, não, fala com o diretor, porque você é o câmera, é ele que queria estar operando a câmera, você tem que ser o calígrafo do diretor. Ele está com a mão machucada e você que vai escrever. Vai sair com a sua caligrafia, mas é o diretor que está escrevendo. Eu estou iluminando, fotografar é escrever com a luz. Foto é luz, grafar é escrever. Fotografar é quando a gente consegue imprimir a luz, escrever com a luz. O fotógrafo, além dele imprimir a luz no documentário, ele também na dramaturgia, ele cria a luz. Ele passa a ser o criador. Ele tem, por isso reina a barriga, porque ele é quase Deus, ele bota uma luz e o diretor já, eu não estou vendo nada ali, eu não botei luz ali, quer luz ali? Quer dizer, até a arte dos atores, se não tiver luz, ele diz o que você vai ver e o que você não vai ver. Faça-se a luz. É a técnica a serviço da arte. Exatamente. E inclusive, dentro disso, eu tenho uma dúvida entre as diferenças entre você fazer essa fotografia para o cinema e para, por exemplo, uma produção audiovisual como a novela, que é uma experiência que você tem, como já citei, O Cravo e a Rosa, que foi uma novela muito elogiada por toda a qualidade que tinha de direção de arte, fotografia e de tudo mais. Então, quais são as diferenças? Porque são mídias diferentes. Sim. A grande diferença, neste momento, já houveram outras diferenças, porque a gente filmava com equipamentos completamente diferentes. A gente usava película e o cinema, no cinema e na televisão a gente usava câmera eletrônica. Hoje em dia o equipamento pode ser idêntico. As mesmas câmeras que fazem a novela, pode ser a mesma câmera que eu fiz Caymmi, agora está em finalização longa sobre o Caymmi, em 4K. É a mesma câmera que faz a novela. Não estão gravando da mesma forma. Lá na novela está gravando num formato muito mais leve, muito mais rápido de editar, não precisa de tanta qualidade. Quando eu estou fazendo em cinema, eu estou com um arquivo chamado CRU, RAW. Né? O tal do arquivo CRU é um arquivo que ocupa um espaço enorme, mas ele tem uma qualidade incrível, ele tem uma capacidade de captar as cores ao que a gente chama de 16 bits, ou seja, falando um pouco de grego, mas que ele consegue trazer uma pujança nas cores nunca vistas. Tá? Então, a grande diferença no momento é que quando eu estou fazendo televisão, eu tenho uma premência para entregar e botar no ar o meu produto que faz com que eu tenha que trabalhar muito mais industrializado. No cinema, eu não estou preocupado tanto em terminar o meu trabalho, não é uma revista semanal que eu tenho que estar nas bancas no sábado, no domingo, não é um jornal que eu tenho que botar todo dia no ar. Então, o jornalista ou o escritor que escreve para o jornal, ele tem um tipo de ritmo, que escreve para um semanário é outro. Se escreve um livro, é outra coisa. Não posso te apressar quando você estiver escrevendo o seu livro. Porque esse livro pode durar 100, 200 anos, como os vários estão aí até hoje. Então, o cinema, ele entra nesse nível de excelência. Nós não estamos aqui para fazer um filme que vai passar e não tem como passar de novo, e não é um jornalismo, não é uma reportagem,
ele é uma obra que pode durar 100 anos. Então, por isso, o ritmo de produção é artesanal, é pontual, é muito menos industrializado. Na televisão, a gente tenta detectar tudo que vai ser repetitivo e tenta industrializar. Peraí, vou fazer isso de novo. E é muito legal. Eu aprendi muito com o ritmo de televisão, levei a tecnologia da televisão para o cinema, antes eu levei a tecnologia do cinema para a televisão. E quando eu voltei, falei, vocês aprenderam muito? Eu falei, não, aprendi muita coisa, ainda quero aplicar. As pessoas ficaram assustadas, esse cara vai trazer alguma tecnologia de televisão para o cinema, está andando para trás. Eu falei, não, na parte de produção, na parte de praticidade, talvez a gente produza algumas coisas num ritmo lento, porque a gente sempre teve esse ritmo lento, mas talvez tenha coisas que a gente possa apressar um pouco mais. E eu gostei dessa mistura porque tem uma engenharia de produção dentro da indústria. A televisão está dentro do terceiro segmento, a indústria criativa. Na indústria criativa é uma pirâmide onde 2/3 deles, 1/3 é a base, essa daqui é a indústria. Uma intermediária é indústria e arte, e lá na cabeça é arte. Então eu preciso de uma indústria que tenha arte, mas eu tenho que ter um ritmo de produção que não para, porque todo dia a novela passa, cai um capítulo. Eu tenho uma máquina de consumo de audiovisual que me obriga a ter um ritmo de produção muito acelerado. Tá? E a qualidade que a gente consegue hoje em dia na televisão brasileira é maravilhosa, apesar desse ritmo industrial. A gente tem visto hoje muitas séries e novelas com um esmero maior na cinematografia, sem dúvida alguma. Mas uma outra questão que eu preciso saber, assim como o público, é a cultura no Brasil nesse momento e o cinema. Tem acontecido algumas coisas que têm sido um pouco esquisitas por alguns pontos de vista, e queria saber o ponto de vista de um diretor de fotografia com tanta história dentro do cinema, do audiovisual, sobre esse momento da nossa cultura, esse momento do cinema. Sim, nós estamos vivendo um desafio grande. Eu tenho conversado com diretores com uma idade mais avançada do que a minha, e eles estavam, a gente andou falando sobre a crise no dia que o Collor fechou a Embrafilme. E que nesse dia ou naquela semana, eu e ele perdemos 3 amigos que se mataram. Eu só fiquei sabendo, para te falar sinceramente, tem 20 dias, porque irmão, ficou todo mundo meio que na rua, né? E o que eu tenho a comentar é que cinema, educação, uma série de questões básicas para um país deveriam ser política de Estado e não política de governo. E aí a gente não estaria sujeito a tantas flutuações. Admiro a opinião de todos, acho que todo mundo tem que ter opinião, mas na área da cultura devem ter pessoas preparadas para cuidar da cultura e que saibam que a cultura é uma coisa que tem que remeter aos nossos avós e tem que estar preparando os nossos bisnetos. Então é política de Estado. E isso faz com que a gente não possa sentir bem diante de tanta flutuação da política se metendo e dificultando alguns processos que deveriam estar sempre avançando, porque a cultura é a bandeira de um país. Se os Estados Unidos conseguiu, depois da crise de 30, tomar um papel de protagonista no mundo, tem a ver com o cinema. Tem a indústria deles, né? Eles eram a China do momento, industrializavam tudo, né? Eles eram a China, vendiam para o mundo todo, qualquer quinquilharia. Mas eles vendiam aquilo com a venda ideológica que o cinema fazia e mostrava as marcas, desde o cara fumando cigarro. Quer dizer, ele vendia para o mundo gestual do americano e os objetos que o americano fabricava caíam bem, então virou um objeto de publicidade do próprio país ou de informação cultural. Depende do ponto de vista. Eu acho que o cinema ele tem que
ajudar a cultura do país, ele serve para revelar o país, ele é um espelho da gente, e ele serve para que outros povos possam ter intimidade e conhecer o que a gente faz, o que a gente cria, como é que a gente se vê, como é que a gente vê o mundo. Então, o lado plural para mim é muito importante. Eu trabalhei com diversos diretores, trabalhei com TV Al Jazeera, já trabalhei com Não Pode Filmar Isso, e eu achei sempre interessante a riqueza. Eu nunca me esbarrei com a diferença como um problema. Eu sempre achei, nossa, totalmente diferente do que eu sempre fiz. E o garoto está filmando com uma câmera assim, e aí, é ruim? Eu falei, não, é novo. A primeira é novo. Depois eu vejo se tem utilidade naquilo que eu estou fazendo. Nas minhas narrativas só. Não tem como eu me fechar nada. Então eu misturo tecnologias, lentes, passei a estudar muito a parte de digital, a parte da engenharia. As pessoas, né, hoje em dia eu sou um consultor de engenharia, preservação de filmes. Né? Eu fiz no filme Meu Primeiro Encontro, da Mari Correia, eu trouxe material que foi filmado em 60, em 35, em 16, eu misturei com Betacam, com material que foi filmado na França, em Secam, e a gente junta tudo e consegue fazer um filme, dar uma unidade fotográfica. E tudo a serviço da cultura. Então, quando você me pergunta o que você acha desse momento, eu acho um belo desafio. Está achando fácil? Não, está achando difícil, mas eu queria encarar como desafio. Se as portas fecharam, por onde eu vou, as brechas, isso está fazendo, eu estou tentando ver o lado saudável disso. Mas que está difícil a gente, com tanto corte de recurso, a gente se manter um corpo de profissionais que foi formado a duras penas durante anos e de repente a gente correu o risco de perder essas pessoas por descontinuidade de produção, é muito chato, é muito triste. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que se a população e os governantes se aperceberem que algumas matérias não devem estar sendo manipuladas como política de governo, mas sim preservadas na política de Estado, a gente poderia ter um cinema mais pujante, com mais força, porque não tem que estar titubeando com nada. Então vem o dinheiro, o governo é mais assim, que bom, vamos fazer um filme um pouco assim, tudo, mas vamos somando e não vamos dizer não a isso, vamos abrir, vamos produzir mais. O cinema tem que cada vez produzir mais. Vem aí a indústria do game, a indústria do audiovisual. Hoje a gente fez uma demonstração de realidade expandida ao vivo durante uma palestra. A gente botou elementos dentro de uma sala que não tinha elemento, botou robôs andando. Né? Aí você fala, o que é isso? A gente está estudando essas mídias e o país tem que estar acompanhando o mundo. E para isso a gente tem que estar com tecnologia, departamentos com muito recurso, para que a gente não fique atrás de nenhum outro país do mundo. Nós temos técnicos e artistas maravilhosos e prontos para se expressar. O Brasil não deve abrir mão disso. O brasileiro realmente é famoso pela sua criatividade e por conseguir fazer muito com pouco. E você citou uma coisa aí que eu fiquei curioso, a questão da realidade expandida. Como é que você percebe essas novas tendências? Você acha que o futuro do cinema é por aí? Eu vejo que ela vai entrar no entretenimento. Por exemplo, hoje eu testei um novo aplicativo que pode ser distribuído e todo mundo pode baixar nos seus celulares, e que com esse aplicativo eu crio alguns endereços do tipo, a pessoa está de óculos, o aplicativo identifica o óculos, na hora que identifica o óculos ele diz on, e aí do meu óculos começa a sair uma porção de luzes e pássaros. Eu faço isso com uma criança, ela fica maravilhada, porque o aplicativo está identificando alguma coisa na imagem, foi programado para quando ele identificar, ele diz on, estou ligado, e ele solta a programação a partir daquela área da imagem, de dentro do meu óculos saem pássaros, luzes. Né? Então, interações desse tipo vão ter muitas serventias. A gente ainda não sabe exatamente para onde vai, mas a gente está sempre estudando e tentando aplicar. Hoje eu botei dentro de um filme que eu estou te contando. Tinha um diretor americano, de São Francisco, e eu parei, eu estava com 2 supervisores da TV Globo, de
efeitos visuais, né? Johnny Hall e Eduardo Ralph, craques, top, supervisores. O que é um supervisor de efeito visual? É um cara, eu chamo de médium. Médium? Achou o médium? Não, o médium por quê? Ele está entre o diretor, que só fala em arte, e entre o engenheiro, que quer falar dos bits. Então ele é o supervisor, porque ele traduz para o engenheiro o que o diretor quer, corrige os resultados, diz para o diretor o que ele não pode pedir, que não existe, ou diz pode pedir o que você quiser, se você tiver todo o tempo, todo o dinheiro do mundo, eu faço o que você quiser, que a gente faz mesmo. Até desenvolve um novo programa quando não tem, cria um morfo. Quantos programas a gente criou só para um filme e depois virou um programa? Tá? Então, naquele momento eu criei uma cena para a realidade expandida. Eu falei, entra os meninos dentro de um cenário para fazer um jogo meio macabro. E nesse jogo diz, toca o telefone de cada menino, cada um atende, e aí quando ele vê que aquele ambiente que o celular começa a enquadrar, começa a ver pessoas andando que ele não está vendo. E ele começa a ouvir o som dessas pessoas falando nesse cenário. O diretor adorou. Porque a gente vai filmar a imagem que está no celular dos garotos. Quer dizer, naquele momento, aquele nível de software que o Eduardo Halver, foi quem desenvolveu esse que a gente mostrou lá, aplicou dentro do celular, já estava pronto, porque eu vou estar filmando o celular na mão dos garotos e mostrando que eles estão vendo que tem um monstro, tem pessoas cercando eles, mas não tem no cenário real, mas em todos os telefones tem, e mostrando em 3D os ângulos. Quer dizer, quando o cara se mexe, você vê que o cara está lá. É realidade expandida. Tá? Então, novas tecnologias estão surgindo, e a gente está também vendo os espectadores transferindo a tela de televisão de casa, a tela do cinema para um smartphone, e nós, da minha geração, os mais atentos, estão quietos para observar o que vai acontecer. E outros dizendo, eu não sei mais onde vão assistir meu filme, quem vai assistir meu filme. Tem gente um pouco desesperada, ninguém vai ao cinema. Diz, gente, vamos, se você prestar atenção, quantos lugares dá no cinema, no smartphone você supera isso em 1 milhão. Como? 1 milhão a cada minuto. Ah, claro. Então, não estamos acabando com as salas de cinema. Elas vão ser deliciosas. A gente poderia ir a uma sala de cinema, assistir uma ópera ao vivo. Mas ter uma ópera em casa bem filmada e ter o filmezinho que eu estou vendo também no meu celular, quer dizer, uma coisa não se incompatibiliza com a outra. Elas se somam e expandem o mercado de exibição. E se a gente está querendo criar sonhos, qual é o papel do cinema? Tem um papel de entretenimento, tem um papel de levar conhecimento, mas sempre de encantar. Eu preciso, porque o meio do audiovisual, ele toca na emoção, não tem outro lugar, porque isso, o efeito, não. Eu posso filmar com a câmera do celular, com uma caixa de sapato, filma, nem sei se filma, mas eu posso filmar com qualquer coisa, se emocionar, aquilo é o correto. Que bela aula. E uma pergunta que tradicional, uma pergunta já muito feita, e eu sou mais um a fazê-la, mas do meu jeitinho. Flávio Ferreira, o que é arte? A arte é a licença que a gente toma para trazer a nossa visão, o nosso sentimento particular de alguma coisa vivida que a gente quer compartilhar, e que eu encontro um meio aonde eu sinto a felicidade de trabalhar com aquele meio, que por alguma sorte talvez eu me expresse bem. Mas talvez se eu não me expressar bem, a arte não se fecha na serventia do receptor. A arte fala mais de quem a produz. Tantos artistas podem ter produzido tanta coisa que ninguém viu, mas isso não desmerece a arte dele. Então a arte
ela tem esse fato principal, ela serve ao artista que faz. Aí isso era uma pergunta mais difícil assim, nesse nível, assim, mas quando o compositor faz a música, da onde vem a inspiração dele? Nossa, aí eu pedi é... uma semana, ela falou, você está já disposto a ouvir? Eu tô. Eu falei, vem de Deus. Aí ela tremeu, porque falou, não estamos falando, é porque a gente chama de inspiração, vem do todo. A minha inspiração vem de você, porque você é também Deus. Se Deus é o todo, a soma de nós todos, eu estou tocando em Deus e eu me inspiro em Deus. Então, na verdade, eu chamo a inspiração de divina. Você não precisa falar em Deus, mas a arte é um pequeno contato que a gente tem com essa luz maior de perfeição, de êxtase. Então, eu diria que ela é uma maneira de sublimar a nossa vivência, os nossos sentimentos, e a gente poder olhar o que está dentro e eu poder botar para fora. Será que aquilo que eu estou sentindo virou uma poesia? Então, quando eu boto para fora, aquela arte foi a arte de eu parir um sentimento, parir uma emoção, parir uma ideia e ver como é que isso ficou na minha mão. E aí eu boto na sua mão e você diz, não vejo nada. Tudo bem, mas não me importa tanto. Lógico que eu vou ficar feliz. E vou ficar muito feliz cada vez que eu perceber que o seu olhar e suas feições parecem com as minhas, que eu levei minha emoção. Mas vou ficar talvez até mais feliz que suas feições sejam outras e eu nem perceba como é que eu ativei outras coisas em você e diga como a arte é mágica. Em mim ela faz isso, nele faz outra coisa. Mas é um portal para algum outro lugar que a gente tem poucas maneiras palpáveis na ciência exata de ativar. É isso aí. Conversamos aqui com um portal para a fotografia, um portal para a arte, Flávio Ferreira, diretamente da Pato Rouco Records. Que delícia! Com a edição de Rico Moraes. É isso, gratidão, Flávio. Olha, o prazer foi todo meu, ambiente maravilhoso, agradecer a vocês, né, por esse estúdio aqui aconchegante. Podem me chamar a hora que vocês quiserem, espero que humildemente eu possa trazer alguns elementos a mais para enriquecer esse nosso panorama do cinema, como é que crítica, o que a gente pode trazer a mais. Estou à disposição. Obrigado pela entrevista e pela condução. Maravilha! Estamos aí pela cultura. Até o próximo programa, Vivente Andante. Obrigado. Boa, coisa boa.